A própria ciência, com as suas hesitações, termina nos ajudando a perceber, no ponto que ela para, o resto que a ciência ainda precisa entender, mas que nós humanos podemos compreender coisas que, às vezes, um cientista não consegue. Por que eu estou dizendo isso? Porque a neurociência já consegue colocar eletrodos no cérebro de alguém, no visor do computador aparece lá o retrato do cérebro da pessoa e essa pessoa que está servindo de cobaia para o experimento, o neurocientista pede para ela falar uma palavra. Antes dela falar, no visor aparece que o cérebro da pessoa se acende e depois ela fala. E de tanto o cientista fazer esse tipo de experiência, ele percebe que antes da pessoa falar, o cérebro dela se acendeu, o que o leva a pensar que a pessoa somente falou porque o cérebro mandou ela falar aquilo. E isso está correto. Realmente, 0,5 segundos antes de sair qualquer palavra da boca de um ser humano, ou um pensamento, ou um sentimento, ou uma atitude, o cérebro de cada ser humano é que determina o que o ser humano vai falar. A ciência está certa até esse ponto. Mas aqui a ciência para quando você pergunta ao cientista, mas por que o cérebro acende? O que é que faz o cérebro acender? Aí o cientista diz, não, o ser humano não tem livre-arbítrio, porque tudo que ele faz obedecendo ao cérebro que manda ele fazer isso ou aquilo. Mas o cérebro se acende, o cérebro manda ele fazer isso ou aquilo, movido pelo acaso. É isso que os cientistas dizem. Cientistas? Os físicos, vamos assim dizer clássicos, mas os físicos quânticos dizem não. Ligado a esse cérebro tem uma consciência, e aí nós chegamos no mundo espiritual, em que essa consciência do espírito que está encarnado nesse corpo, ou seja, ligado, essa consciência pulsa, o cérebro se acende, aí o eu humano fala. Então, diante desse quadro, a pergunta é: cadê o eu de cada um de nós? Porque Rogério não é o espírito que está animando esse corpo, porque esse espírito já existia há muito tempo. Rogério não é esse corpo, porque na hora que esse corpo morre, o eu de Rogério continua existindo ininterruptamente. Uhum. E a questão é, quem é o eu de cada um de nós? Aonde é que ele está? O que ele é? Essa foi, é e ainda será a grande questão que o ser humano precisa ainda descortinar. E só na busca do autoconhecimento, na promoção do autoconhecimento, o ser humano um dia haverá de perceber que ele é um programa quântico que funciona no âmbito da união de uma consciência e de um espírito que vibra através de um processador cerebral e um epifenômeno surge a partir desse cérebro. Por quê? Porque o cérebro acha que é dentro dele que o eu humano funciona, porque dentro do crânio estão o quê? Os neurônios. E os neurônios pulsam, aí causam no nosso lobo frontal a sensação de que o eu da gente está aqui dentro. Então, para a gente poder perceber as manobras que o eu humano pode ter na gestão de um DNA meio adoentado, acorrentado, né? Ela passa necessariamente pela percepção de que o eu humano não deve se confundir nem com o espírito que o anima, nem com esse corpo, no qual ele se hospeda e do qual ele é um epifenômeno, ou seja, um fenômeno
produzido pelas circunstâncias do ambiente. Entender essa questão é a primeira grande etapa, é o primeiro grande passo. Para qualquer ser humano que quer deixar de ser criança, no sentido de ter uma mente infantilizada por crenças, por fé, mas destituída de qualquer reflexão, né? O próprio Kardec dizia, antes de crer, vírgula, é necessário compreender. E o ser humano que pretende evoluir espiritualmente, ele precisa compreender quem ele é. Tudo que nós falamos até aqui serve apenas como uma reflexão inicial, para que cada um, de acordo com as suas preferências ou suas possibilidades, ninguém tem que concordar com nada, cada um é livre para pensar o que quiser, mas o importante aqui não é que isso seja ou não seja verdade. O importante aqui é que a gente perceba que esse tema é o passo número 1 para quem quiser progredir espiritualmente.